1984 para 2024, 40 anos depois, qual que é a importância do primeiro disco dos Titãs para a música brasileira? Entre muitos clássicos e lados B interessantes, esse primeiro disco dos Titãs ele ainda tem uma relevância, um charme e um frescor para quem admira e acompanha a história da banda. É sobre isso que eu vou falar hoje aqui no Discos Importantes. Aí, Titãs! Dizem que guardam bom lugar pra mim no céu, logo que eu for pro beleléu. A minha vida só eu sei como guiar, pois ninguém vai me ouvir se eu chorar. Mas enquanto o sol puder arder, eu vou querer meus olhos escurecer, pois se eles querem meu sangue. Alô, alô, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, ligados aqui no canal Discos Importantes. Eu sou Alessandro Costa e hoje nós vamos homenagear e exaltar a qualidade das canções desse grande disco aqui, primeiro álbum dos Titãs, que completou aí 40 anos nesse 2024, cara. Você imagina isso, 40 anos de um álbum, 40 anos que uma música foi composta, foi gravada, né? Esse primeiro disco aqui, ele é uma incógnita, né? Vamos dizer assim, porque ele é um pouco mal gravado, ele não tem muita técnica, mas tem muita influência, muita inteligência, é um discurso muito direto, né? O revezamento dos vocalistas ali, o rodízio nos instrumentos também, os caras já sabiam o que eles estavam fazendo nessa época, né? Além deles já terem esse desejo absoluto de fazer sucesso no Brasil inteiro e quiçá no mundo, né? Então esse aqui é o primeiro álbum dos Titãs e eu tenho um carinho muito especial por ele. Ele entrou na minha vida quando foi em 2006, eu já tinha 12 anos, embora eu já conhecesse Sonífera Ilha, né, o Marvin na versão do Go Back, o Babi Índio, o Go Back na versão do Go Back também, Querem Meu Sangue, do acústico, Toda Cor. Eu ainda não conhecia as outras músicas, né, eu era muito pivetinho, não tinha internet, então essas coisas assim foram acontecendo aos poucos na minha vida, e aí que a gente vê o disco todo assinadinho, né, bonitinho, pelo Branco, Brito, Tony, Paulo e o Arnaldo com essa dedicatória maravilhosa aqui, né. Mas pra gente entender o contexto desse disco, o porquê de algumas perguntas, né, a gente tem que voltar lá para 1984, porque o Brasil daquela época ele era muito diferente do Brasil de hoje, né? A ditadura ali, embora ela já mostrasse os sinais de fraqueza, ela ainda era decisiva em muitos aspectos da rotina do brasileiro, né? Especialmente no quesito cultural. Porque os artistas, quando eles lançavam os discos, eles precisavam levar as músicas no ofício da divisão de censura de diversões públicas, né? A tal da censura. Então, se a música não fosse aprovada, não poderiam gravar. E se gravassem, a música seria arriscada no disco, como aconteceu com a Blitz, quando eles lançaram o primeiro disco, nas Aventuras da Blitz, ali em 82, mas isso não impediu que a Blitz abrisse portas para todos esses grandes artistas que vieram na década de 80, né? A importância da Blitz é muito grande, qualquer hora eu vou falar aqui só sobre a Blitz, tá no nosso radar, né? Então, os Titãs, nesse caso aqui, bom, para quem não sabe, você que está chegando aqui, caindo de paraquedas nesse vídeo, os Titãs foram formados em 1982 no Colégio Equipe, ali por Branco Melo, Arnaldo Antunes, André Jung, Nando Reis, Paulo Miklos, Tony Belotto, Sérgio Brito, Marcelo Fromer e Ciro Pessoa, o saudoso Ciro Pessoa. Saiu da banda logo depois de, sei lá, 1 ano de formação ali, por divergências musicais, entre outras questões, e nessa época os Titãs se chamavam Titãs do Iê Iê. Olha que absurdo isso, que loucura, maravilhoso. E quando o Ciro saiu, o Iê Iê saiu junto com ele. Aí a banda passou a se chamar só Titãs, porque as pessoas falavam errado, falavam Titãs do Iê Iê Iê, né? Até hoje falam. Então ficou mais prático
somente Titãs. E nesse primeiro período, né, que eles estavam ali em atividade, de 82, 83, eles tocavam em todos os buracos possíveis, né? Todas as casas noturnas aqui de São Paulo recebiam os Titãs. Eles iam desde boates gays até casas de chá. E as tradicionais casa noturna, as casas noturnas que já tinham aqui, né, como Rose Bombom, Radar Tantan, Raio Laser, todos esses nomes geniais, né? E aí os Titãs foram descobertos pelo Peninha Schmidt. Peninha, ele trabalhava na Warner, mas ele também atuava como olheiro. Ele já estava de olho nessas bandas que estavam surgindo aqui em São Paulo, e numa dessas descobriu os Titãs. E aí ele fez a proposta para os caras, ó, vocês gravam um compacto, a gente vê no que dá, e aí, se der tudo certo, vocês ganham um disco inteiro, né? O compacto era para ser esse aqui. Só que aí os Titãs conversando entre eles, né, o Marcelo foi lá dar a notícia pro Peninha, falou, ó, compacto a gente não quer, porque somos em 8, né, são 5 cantores, então um compacto poderia não trazer para o público o que a gente é de fato, né? E aí o Peninha voltou, né, com essa recusa lá pro André Midani da Warner, né? O André Midani, para quem não sabe, foi um dos maiores nomes da indústria musical brasileira. O cara era tido como visionário e ele dava muita liberdade para os seus artistas, né? E aí então o André foi convencido pelo Peninha a deixar os Titãs gravarem um disco inteiro, coisa que para um artista que estava começando ali em 1984 era muito difícil, quase impossível de acontecer. E aí então os Titãs dessa forma gravaram ali no primeiro disco no estúdio Áudio Patrulha, que ficava ali em Higienópolis, aqui em São Paulo, né, que ele pertencia ao Tico Terpes, que ele era baixista do Joelho de Porco. Só que era um estúdio muito pequeno, né, um estúdio meio precário, assim, era um estúdio para gravação de jingles, né, e os Titãs estavam com aquela ânsia de falar, não, vamos gravar o disco, vamos lá, vamos fazer a música e não sei o quê. Só que essas limitações do estúdio e também da produção, o disco foi produzido pelo Peninha, o próprio Peninha. Isso aí atrapalhou bastante, né, além do fato de que, segundo o que o Sérgio Brito fala, é que os caras da técnica ali, né, os engenheiros, quem estava lá dentro da sala técnica, não deixavam os artistas entrarem lá para ver como é que as coisas estavam indo, para dar uma opinião, para dar um pitaco ali. E aí o Brito ficou muito puto da cara com isso. Ele gravou esse disco assim, fervendo de raiva e usando um tecladinho, né? O tecladinho do Brito era aquele Cassiotone, um clássico assim, né? Um tecladinho quase infantil até, né? Mas é isso que dá o frescor e o som para esse primeiro disco dos Titãs, né? Aquela coisa ainda pouco profissional, né? Que eu particularmente acho maravilhoso. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. Só quero saber do que pode dar certo. Entretanto, de qualquer forma, o resultado final desse primeiro disco dos Titãs, embora não tenha agradado tanto a banda, ele é muito diferente do que estava acontecendo no Brasil naquela época. Porque além dos Titãs, olha, a gente já tinha os Paralamas do Sucesso estourados com o Passo do Lui, Barão Vermelho, não, os Paralamas ainda iam estourar com o Passo do Lui. O disco foi lançado em novembro, esse dos Titãs saiu em agosto. A gente já tinha o Barão Vermelho com o Maior Abandonado, Bete Balanço, explodindo no Brasil inteiro. A gente já tinha o Kid Abelha, também, que eles tinham lançado o primeiro álbum. O Seu Espião, que é o disco que tem Alice Não Me Escreva, aquela carta de amor, Fixação, Pintura Íntima, Como Eu Quero. É um disco cheio de clássicos, assim, que também já estava estourando, né? E esse disco dos Titãs, ele flerta com várias vertentes da música brasileira, da música gringa. A gente tem influências de MPB, de reggae, de ska, até do brega, cara. A gente tem brega nesse disco, né? O Demais é uma música que eu considero brega, mas eu gosto bastante dela. E também versões, né? Marvin é uma versão de Patches, do Clarence Carter. Querem Meu Sangue, da Harder They Come, do Jimmy Cliff. Balada pra John Yoko, Ballad to John and Yoko, dos Beatles. Né? Então a gente tem muitas influências, além da própria New Wave também, né? Mas assim, de acordo com o que o Brito falou,
essa sonoridade desse disco funciona melhor somente para Sonífera Ilha. Para as outras músicas, talvez, de acordo com o que o Brito falou, né? Talvez não caiba muito bem assim, né? Eu não sei, eu acho que o Brito... mas depois o Brito disse que ele mudou a opinião dele em relação a esse disco. Hoje é um disco que ele consegue ver com bons olhos. Só que, cara, mesmo assim, mesmo gravando o disco inteiro, os Titãs não conseguiram escapar disso aqui. O compacto foi lançado simultaneamente ao álbum e, de acordo com o que os caras falam, esse compacto atrapalhou as vendas do primeiro disco. Por quê? Porque Sonífera Ilha ela já se tornou um sucesso assim logo de cara. Foi uma música que explodiu no Brasil inteiro. Então, ela deu esse compacto atrapalhou um pouco a venda desse primeiro disco, né? Eu não sei se teria sido disco de ouro, é meio difícil de imaginar, né? Até porque os Titãs só seriam disco de ouro no LP Cabeça Dinossauro, de 1986, que eu já falei sobre essa obra-prima, que é o nosso primeiro programa, foi com Cabeça Dinossauro, né? Mas esse sucesso tão avassalador de Sonífera Ilha permitiu que os Titãs se tornassem figurinhas carimbadas nos programas de auditório, né? Barros de Alencar, Cassino do Chacrinha, Clube do Bolinha, todos esses aí tinham os Titãs lá quase sempre. Sempre você poderia ver os Titãs fazendo aquelas performances maravilhosas, né? Com aqueles figurinos extravagantes, únicos, né? Tinham os ternos coloridos, as roupas com os números, o visual bichos escrotos, né? O tarjas, e também fazendo aquela coreografia, né? Porque para não se perder ali no meio das bailarinas, os caras tiveram aulas com a professora de dança, assim, uma pessoa profissional, ensinou eles ali, e aí cada um tinha uma performance ali enquanto a música tocava, e simplesmente épico, cara. É uma coisa única, assim, na música brasileira, todo esse desempenho de Sonífera Ilha, essa performance, na verdade, né? Todo mundo muito arrumadinho, de gravata, outro... O que vem a ser isso? Boa noite. Eu tava dizendo todo mundo, eu comecei de baixo pra cima, de repente cheguei lá. Isso aí é punk, não? Não, O que é? isso é Sonífera Ilha. Então... Não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido no radinho de pilha pra te sintonizar sozinha numa ilha. Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Sonífera Ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. E ainda sobre esse sucesso inacreditável de Sonífera Ilha, essa música ela era tocada 3 vezes nos shows dos caras na época, né? Porque eles não tinham outras músicas conhecidas, então Sonífera Ilha era tocada no começo, era a primeira música, depois mandavam no meio e faziam um bis para encerrar o show com ela. Simplesmente sensacional, até porque depois, para dar esse tempo, esse descanso em Sonífera Ilha, para ela não ficar muito desgastada e eles não ficarem conhecidos como artista de uma música só, entre 1986 e 1995 os Titãs não tocaram Sonífera Ilha em hipótese alguma, em nenhum show, em nada. Ela só foi resgatada ali na turnê do disco Domingo. E aí depois voltou e continua aí até hoje, sendo um dos momentos mais importantes dos shows dos Titãs, né? E foi nessa época também que eles começaram a tocar no Brasil inteiro, foram conhecer o Nordeste, tocaram em outros lugares que eles nunca tinham tocado antes, né? Então foi esse estouro de Sonífera Ilha foi mais que fundamental para a banda sobreviver
e se reinventar, se renovar e partir para um próximo trabalho. Bom, mas qual que é o legado desse disco 40 anos depois, cara? Bom, tem muita gente que não gosta, né? Como é o caso do nosso amigo crítico musical, dentista Regis Tadeu. Regis, ele acha que o som do disco ele é fraquinho, que não envelheceu muito bem e a gravadora ainda perdeu as fitas masters desse disco, que impossibilita uma remixagem, né? Muitos outros jornalistas também não gostam, né? Como é o caso do Sérgio Martins, que viu os Titãs tocando na Fábrica do Som, ali entre 82 e 84, né? Antes de lançar esse disco. E ele sentia que o som da banda funcionava bem, a banda funcionava ali legal no palco, mas quando foi pro estúdio, parece que a coisa não funcionou muito bem, né? Uma pena. Bom, e o que os Titãs acham? Como eu havia falado, o Brito, ele não é muito fã desse disco, mas ele mudou a opinião dele ao longo dos anos. Ele consegue ver esse disco hoje com bons olhos. Ele acha que a sonoridade que ele tem funcionou super bem para Sonífera Ilha. Muitas outras músicas foram regravadas depois, né, em arranjos mais encorpados, como é o caso de Marvin, de Go Back, de Querem Meu Sangue, Toda Cor também, né, aquele arranjo mais elegante ali do volume 2 e tudo isso. O Branco também eu acredito que ele deve compartilhar da mesma opinião do Brito. E o Tony, eu tive com o Tony em setembro desse 2024, eu perguntei pra ele, eu falei, meu, o que é que você acha desse primeiro disco, meu? Como que você enxerga esse álbum? E ele me disse que gosta do disco, e ele lembra lá na época, né, em 84, ele falou que o Branco e o Brito ficaram putos com o som do disco, falaram que tava uma merda. Eu falei pra ele, vocês estão loucos, a gente tem um disco, né? O Tony, ele tem esse lado mais de apaziguar situações, né? De um cara, um mediador ali, um cara que tenta acalmar os ânimos, ver o lado positivo de tudo, né, que isso já é um pouco mais diferente do Brito, que é um cara extremamente exigente ao pé da letra, né, o Branco também, e o Tony, ele é mais tranquilo em relação a algumas coisas, né, ele não fica implicando à toa com algumas questões. Mas além disso tudo, cara, além da opinião da banda, eu acho que a longevidade desse disco e das músicas dele acima de tudo, eu ignoro completamente esses detalhes técnicos, a falta de conhecimento, de profissionalismo da banda. Eu ignoro tudo isso, eu foco na qualidade das músicas, porque ao vivo elas funcionam muito bem, cara. Sem falar no discurso poético, discurso inteligente, de qualidade, é uma coisa íntegra que os Titãs tinham já nessa época e tem até hoje, né? A gente vê letras brilhantes aqui, se você parar pra pensar que os caras tinham 20 e poucos anos na época, né? 22, 20, 24, 25 anos, para fazerem letras como a de Marvin, né? Uma letra brilhante, essa sensibilidade que existe em Toda Cor também, em Demais, né? A brincadeira que a gente tem em Pule, em Seu Interesse, Babi Índio. Cara, eu tive com o Ciro Pessoa em 2019 e foi um momento muito importante, muito especial na minha vida, porque foi a primeira e última vez que eu tive com o Ciro. Eu sou amigo do Chico Marques, né, o guitarrista da Flying Chair, a banda do Ciro na época. E um dia ele falou assim pra mim, meu, vem aí no estúdio, a gente tá fazendo um disco novo, vem aí no estúdio que hoje é o último dia de gravação. Eu tava no trabalho, meu, tava no trabalho. O estúdio era ali na Teodoro Sampaio e eu trabalhava em Santo Amaro, cara. Eu falei, meu, putz, eu tinha aula na faculdade também. Eu falei, a faculdade vai ter que ser sacrificada, alguém vai ter que sofrer nessa história. Fui lá, meu, fui pra conhecer o Ciro, né? Porque embora eu fosse amigo do Chico, eu não conhecia o Ciro ainda. E o Chico sabia que eu era muito fã do trabalho do Ciro, tanto com os Titãs, na Cabine C, nos outros projetos dele, né? Os trabalhos solos também. E foi incrível estar lá no estúdio, comi uma pizza com os caras, sentei do lado do Ciro, assim, na pizzaria. E eu comecei, eu falei, aqui eu vou me esbaldar, meu. Perguntei pra ele, como várias músicas foram criadas, né? E perguntei sobre Babi Índio, né? A terceira faixa desse disco. Perguntei, Ciro, como que foi a composição de Babi Índio, né? Que é uma música dele e do Branco. E eu esperava algo assim, meio revolucionário, meio filosófico, né? Na minha inocência ali, eu lembro que o Ciro, ele colocou o garfo no prato, a gente tava comendo a pizza, ele virou pra mim e falou assim,
daquele jeitão dele. Acho que foi muita maconha. Falou desse jeito, meu. Eu não aguentei, eu dei muita risada. Então, e depois também Babi Índio foi regravada pela Flying Chair, né? Nesse disco que acabou sendo o último disco do Ciro, né? Quem é Ciro Pessoa, trilha sonora do documentário e tudo. E o Branco foi lá cantar essa música com o Ciro. Eu achei que foi algo brilhante. Se você nunca ouviu essa versão de Babi Índio com a Flying Chair e o Branco, ouçam, porque vale muito a pena. Tenho certeza disso. Eu me lembro que foi incrível, só nós dois tocando baixo e batera, assim, e cantando Babi Índio, Enjoy, Selva Coca-Cola. Me lembro que tinha uma folha de sulfite assim, eu fui escrevendo algumas coisas em cima do bumbo da bateria, assim, sabe? Pode ser que eu vá viajar nesse navio. Eu achei que ficou um arranjo bem especial, bem diferente do arranjo original. E é uma música que a gente mudou muito com relação ao que era. Com um punch a mais, ficou bem legal, respeitando, lógico, a versão original do Titãs, que é maravilhosa. Como vocês podem escutar agora. Quando eu começo a escrever uma coisa, eu já sei se vai ser poesia, se vai ser letras de música. E aí, muitas músicas desse álbum foram regravadas, né? Sonífera Ilha, eu acredito que é o recorde de gravações dos Titãs. Ela tá presente nos blocos de carnaval, já foi regravada por artistas de rock, por artistas de samba, de pagode, de tudo quanto é jeito, sabe? Assim como Marvin também já foi regravada, Paulo Ricardo regravou, Go Back também tá aí na lista da Patrícia Marques, que ela também já regravou. O Quer é Meu Sangue foi regravado pela Cidade Negra, né, em 1994, aquele disco brilhante, o Sobre Todas as Forças, e é uma versão incrível, que fez até um certo sucesso na época, né, e também, aí a gente vê, né, como que se dá a importância e o legado desse disco, que apesar dessas falhas técnicas, a qualidade é presente, outros artistas reconhecem isso, o público reconhece isso, e o disco tá aí, cara, 40 anos depois, ainda é bacana, eu gosto, eu sinto que ele envelheceu com dignidade. Eu acho que essa é a palavra certa. E, além de mim, né, os outros fãs dos Titãs, eles têm uma opinião parecida, né? Que eles aprenderam a gostar do disco, como é o caso do Denis Viana, né, meu querido Denis, aí que comanda o Arquivo Titãs no Instagram, no YouTube também, e ele conheceu os Titãs ali pelo final dos anos 80, né, o Denis era moleque naquela época, ali adolescente, e, os Titãs ali naquela época estavam com Black Blonde, né, e aí só depois ele foi ouvir esse disco, ele achou estranho assim, mas ele aprendeu a gostar, aprendeu a respeitar, ele entendeu que era o início dos caras ali, e é um disco que ele tem muito carinho, que ele gosta bastante, ele sente que envelheceu bem. Conversei com ele sobre isso, tudo isso que eu tô falando, que ele contou pra mim, e você pode ler também essa matéria completa no nosso blog, o link tá por aqui embaixo, em algum canto aí. Conversei também com a Luana Costa, minha irmã, que acompanha os Titãs aí na mesma proporção que eu, lógico que eu sou muito mais maluco do que ela, mas ela também gosta desse disco, ela adora Babi Índio, é uma música que ela gostaria de ver os caras tocando, entre outras músicas assim, e a capa desse disco foi uma coisa que chamou muita atenção dela, né, porque, 8 caras, olha que coisa de louco, né, e deu certo, 8 caras. Então, meus caros, esse é o legado desse primeiro disco dos Titãs, que apesar das falhas técnicas, da falta de profissionalismo, a produção ruim, é um disco que envelheceu com dignidade, sabe? Então, eu acho que a gente tem que exaltar essas coisas boas da música brasileira que a gente tem por aí, né? Então, ouça o primeiro disco dos Titãs no volume alto, ouça o nosso podcast, leia essa matéria completa lá no nosso blog, que o link tá por aqui em algum canto. Nos acompanhe no Instagram e mande sua mensagem. Fala aí o disco que você quer ver sendo homenageado aqui no nosso canal, no nosso podcast, na nossa página. Fico aguardando a sua mensagem, meus caros. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima.